Olá, gente, tudo bom? É bom estar com vocês de novo aqui pelo nosso canal Explicando a Fé Reformada. Meu nome é João França, ministro da Palavra e dos Sacramentos. Seja bem-vindo. Um dos nossos seguidores do canal aqui fez a seguinte pergunta: Pastor João França, o que é o Pacto das Obras? Bem, não dá para explicar o Pacto das Obras em uma única aula, então nós dividimos isso em várias sequências de aulas. Então você vai acompanhar essa sequência de aula ao longo desse percurso que nós vamos fazer na doutrina do Pacto de Obras, tá bom? Veja, o Pacto de Obras, ele na verdade, nós precisamos fazer o exame, é um pacto que vai falar sobre a primitiva condição do homem antes da queda e também conhecido como o Pacto da Aprovação, o Pacto de Obras. Como parte de sua consideração, nós também incluiremos no tratamento do Pacto de Obras a questão do livre-arbítrio, e assim prepararemos, cada um de nós, para tratarmos com um estudo mais detalhado da questão da queda do homem e do plano de salvação de maneira sucessiva. Então, a primeira questão que a gente considera o Pacto de Obras é quando nós olhamos, dentro da perspectiva global, geral do pacto, a providência especial de Deus em relação ao homem na sua condição física. Primeiro, o que foi que Deus providenciou para o homem no Pacto de Obras? Primeiro, ele proveu o jardim do Éden, né? Lá em Gênesis 2:8, ele menciona que Deus ele criou o jardim, plantou o jardim no Éden e colocou o homem lá para o guardar. Lá em Ezequiel capítulo 28, versículo 13, descreve o Éden como o jardim de Deus, Gan Elohim, é o jardim de Deus. Assim, quando nós aprendemos que quando fala do jardim de Deus, fala do lugar da presença de Deus. Então, o Éden é o lugar da presença de Deus. Então, ele desfrutava dessa presença de Deus. Então, a primeira questão da providência divina em relação ao homem no Pacto de Obras é fazer com que o homem desfrutasse da presença divina dele nesse relacionamento pactual, né? Algumas pessoas tentam localizar o Jardim do Éden ali na região da Mesopotâmia, mas isso tem pouco efeito para a consideração própria da doutrina do Pacto de Obras, né? Como Jardim de Deus, ele provê a Adão, né, com um perfeito envolvimento, né, no qual ele é criado um homem sem pecado, ou seja, Adão é criado sem pecado. Então, a segunda ação providencial de Deus é dar ao homem uma função de trabalho, né? Gênesis 2:15 deixa isso bem claro, né? Que o Senhor Deus, quando ele colocou o homem no jardim para o guardar, para o cultivar e para o guardar, né? Aqui o homem é dado a ele essa função. Em outras palavras, o labor do homem não é inconsistente com o estado original de santidade do homem. Pessoas há que dizem que o trabalho seja consequência da queda, consequência da queda do homem em pecado. Não, o trabalho humano ele é consequência da provisão de Deus no pacto de obras. Deus cria um homem para trabalhar, para exercer o trabalho, para viver o trabalho para a glória dele somente, né? Então Deus aqui nesse caso, ele é ativo e o homem também é ativo, como imagem de Deus. E não é uma outra direção, mas apenas isso. Ele coloca no jardim do Éden para o cultivar. Então, em outras palavras, né, o dever do homem era dominar o mundo sobre o governo do mundo, sob a palavra de Deus. E o serviço de Adão era seguir as funções primordiais de sacerdote, né, porque ele estava em relação com Deus, e de reinado, de regência, porque Deus deu ao homem o comando da vice-regência deste mundo. Isso é um fato bastante interessante que nós precisamos aprender. Mas também a terceira providência divina no pacto de obras para Adão foi a provisão da sua subsistência. Gênesis 2, verso 16, diz que o Senhor Deus deu a ordem ao homem e dizendo a ele, olha, de todas as árvores do jardim comerás livremente, né? Menos desta árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Então aqui nós temos a ação graciosa, a providência graciosa de Deus em relação a Adão, né? Deus deu o mundo na regência dele, deu a natureza que estava sob o domínio do homem, dizendo que você vai comer de todo o fruto da terra, especificamente o fruto para suprir a sua fome, para suprir a sua necessidade. Essa é uma providência de Deus dada ao homem, naquele conjunto que nós vamos chamar de o conjunto real, propriamente dito, daquela ação providencial de Deus no pacto de obras. A quarta providência divina em relação a Adão no pacto de obras chama-se a instituição do casamento. E aqui é interessante,
não somente Deus proveu a alegria do homem em estar em desfruto com ele, em comunhão, né? Não apenas oferecer um local onde ele encontrasse abrigo, não apenas oferecer a ele um local onde ele encontrasse alimentação, sustentação e tudo mais, né? Mas ele também agora estabelece um relacionamento chamado relacionamento marital ou casamento, né? E aí diz o texto bíblico lá em Gênesis 2:24, que que o homem vai deixar pai e mãe e se unir à sua mulher e ambos tornar-se-ão uma só carne. O casamento é uma instituição divina, sagrada, nesse sentido. Então, desde que o casamento foi estabelecido no Éden, antes da queda, então nós temos o conhecimento de que ela é uma instituição sagrada. Ela não é uma instituição pós-queda, ela é uma instituição pré-queda. Então, é uma instituição sagrada. E ainda assim deve ser observada que o homem foi criado por Deus, macho e fêmea, e assim a sua sexualidade, a sexualidade do homem também não é má, mas ela é boa em sua essência. Entretanto, o que acontece? Nessa estrutura, nessa ordenação, ela é muito clara, né? Como instituição, aqui a família ela é trazida como instituição básica para toda a estrutura social humana. Aqui nós aprendemos alguns aspectos interessantes desse texto. Primeiro, nós aprendemos que a instituição da família, a instituição da autoridade, foi o precursor da autoridade civil. O homem é o cabeça do lar, ele se torna a instituição da autoridade civil. Segundo, aqui a instituição do treinamento e educação é o precursor da escola. Na família, você terá a instituição familiar para educar, ensinar e corrigir. E também o lugar do relacionamento entre Deus e o homem é o precursor da igreja, da família. Lembre-se lá que a família ele é o relacionamento pactual, providencial de Deus para com a família. Agora, qual é a providência especial de Deus em relação ao homem no pacto de obras? Primeiro, a comunhão com Deus, né? É sugerido no Jardim do Éden que Deus, né, proveu a Adão o privilégio pessoal de comunicação com ele, né? Isso é muito claramente declarado lá em Gênesis 2:17, quando Deus estabelece o pacto de obras, o pacto de provação. Quando ele coloca aqui que a comunicação de Deus é dado não apenas é dado a ele, né, quando Deus a ele, e também é a Eva. Então a instituição do casamento recebe a comunicação divina. Também é sugerido no capítulo 13, versículo 8 de Gênesis, que quando Deus ele vai conversar com o homem, se comunicar com o homem, eles se escondem e eles não querem conversar com Deus, né? Nesse sentido, há um diálogo ali e Deus ele começa a questionar. Então, o fato de Adão ter sido criado à imagem de Deus e assim comunicar ele diretamente, né, com as palavras lá no Jardim do Éden, aponta que a providência especial de Deus foi uma comunhão com ele na sua comunicação. Uma outra ação da providência de Deus no pacto de obras chama-se a instituição do sagrado Shabat, né? Veja, para a constituição física e espiritual do homem é necessário que haja uma comunhão com Deus, e isso é dado através do sábado, ou seja, Deus, né, ele deu o seu próprio exemplo nos 6 dias da criação e descansar. O homem necessita de uma semana de tempo, mas ele precisa descansar em um dia. A ênfase da criação, segundo o Shabat, é que bem do quarto mandamento, né, o quarto mandamento é um dia no qual ele reserva para a adoração a Deus. Então, assim, quando Adão é criado, quando o mundo é criado, um dia é reservado para a adoração com Deus. Então, esse fato de Deus se estabelecer para Adão um dia sagrado de adoração é sinal da providência especial de Deus para com Adão no pacto de obras. Então, o pacto de obras ele não é apenas o conceito da obediência e da desobediência. Ela envolve todos esses pontos que são necessários para a nossa compreensão e viver plenamente o conhecimento da palavra de Deus, ok? Essa foi a nossa aula de hoje sobre o pacto de obras. Semana que vem nós continuaremos, né, tratando do pacto de obras ou pacto de vida, entendendo a estrutura pactual da evidência bíblica da palavra pacto, ok? Um abraço, Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa eu te falar uma coisa, você faz 3 coisas importantes: compartilha, curte e comenta, tá bom? Para que o vídeo se torne relevante para outras pessoas, tá bom? Shalom, Deus te abençoe, paz e graça.